Muita gente entende que o SUS é um sistema absolutamente necessário. Mas será que isso é verdade? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A crença de que o SUS é imprescindível normalmente está ligada à ideia errada de que pessoas de menor renda não teriam possibilidade de usar serviços de saúde, se não houvesse o Sistema Único Estatal. Todos sabemos que, nas condições atuais de baixíssima liberdade econômica e de alta regulação central, muita gente não tem condições financeiras de contratar serviços de saúde privados. E quando ocorre a necessidade de buscar atendimento, a única opção acaba sendo o SUS mesmo. Mas antes de considerar que não há outra opção, devemos nos perguntar primeiro por que serviços de saúde são tão caros a ponto de inviabilizar o acesso de uma quantidade enorme de brasileiros ao mercado privado. A resposta inclui vários fatores, mas todos têm uma coisa em comum: o Estado. Qualquer sistema de saúde é composto por diversos setores que englobam serviços e produtos. Por exemplo, os médicos e diversos profissionais de saúde, hospitais, clínicas, medicamentos, equipamentos específicos, órteses e próteses, operadores de saúde, plataformas de acesso, etc. O problema é que cada item aí sofre um alto grau de controle e supervisão do governo, sempre com a desculpa de proteger a população dos supostos abusos do mercado e da má qualidade. E como disse Milton Friedman, certa vez, um dos maiores erros que se pode cometer é julgar políticas e programas do governo pelas suas intenções, em vez de julgá-los pelos seus resultados. Em outras palavras, essa suposta proteção e supervisão que o Estado promete ao povo quase nunca tem o efeito divulgado, e, na maior parte das vezes, acaba tendo o efeito oposto. Vamos dar alguns exemplos e mostrar como isso se relaciona com os altos preços dos serviços privados de saúde. Número 1. No Brasil, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, determina que as operadoras de planos de saúde ofereçam uma cobertura mínima de serviços, com a justificativa de que, assim, obedecendo uma regra estatal de pacote, a população seria melhor atendida. E como em todo controle de produção, assim como de preços, a consequência é privar o consumidor da opção de personalizar o seu seguro de saúde com o que ele julga mais importante num determinado momento da vida. Se pudesse fazer isso, não seria obrigado a pagar por coisas que ele não vai usar. Uma pessoa jovem, sem filhos, que está em mais movimento, que viaja mais, etc., se expõe muito mais a danos físicos ou problemas alimentares do que quem está com a vida menos agitada, por exemplo. Cada um está sujeito a riscos e tem prioridades diferentes. Um exemplo típico é que planos de saúde que assegurem apenas o pagamento de internação hospitalar, tratamento para doenças graves, emergências e situações catastróficas, que são as situações mais custosas, porém bem menos frequentes, são praticamente inexistentes no Brasil. Seria bem mais barato cobrir apenas essas necessidades e pagar individualmente o restante, como consultas, determinados exames e alguns tratamentos. O tipo de plano que é usualmente permitido para comercialização no Brasil inclui consultas e internamentos. Se você quase nunca vai ao médico, mas sabe que é importante se precaver contra imprevistos, urgências ou algo caro ligado à saúde, não interessa. Só se pode contratar planos que incluam obrigatoriamente consultas médicas em um consultório. Muitas pessoas acham importante fazer o exame médico, ou o famoso check-up, periodicamente para fazer prevenção de doenças ou mesmo diagnóstico precoce. Mas mesmo que você não queira, todos os planos de saúde vão incluir os custos disso. Se você pudesse escolher, poderia contratar um plano que cobrisse serviços de emergência e aquilo que mais usa. Assim, o custo geral com seguro de saúde seria bem menor. Hoje, com as clínicas que ficaram conhecidas como populares, caiu muito o custo para tudo que não requer hospedagem e procedimentos cirúrgicos hospitalares. Nesse tipo de estabelecimento, fazer consultas com médicos de várias especialidades para então saber quais tratamentos buscar ficou muito mais barato. Quando surgiram em 2016, existiam plataformas que mostravam preços praticados e avaliações feitas pelos pacientes. Isso permitia fazer comparações das concorrentes. Mas, assim como a OAB proíbe advogados de fazer propaganda ou divulgar preços, a ANS proibiu tais plataformas de fazer o mesmo. Quando surgiu, era algo bom, mas durou pouco. Afinal, felicidade de brasileiro dura pouco. Houve até restrição de determinadas especialidades.
Um exemplo é a quiropraxia, que não é mais listada pelas clínicas populares. Motivo? Bom, pelo visto, o pobre não pode colocar a coluna no lugar. Senão, quem sabe, ele não fique mais feliz. Apaga ou destrói ele pra ver. Ao contrário do que políticos dizem, as pessoas aprendem sim, umas com as outras, a fazer escolhas melhores. Número 2. O exercício da medicina no Brasil só é permitido se o médico for registrado no Conselho Regional de Medicina, ou CRM. Para possuir esse registro, ele precisa ter estudado medicina no Brasil numa instituição autorizada pelo MEC. Se a pessoa fez a formação em outro país, deve ser avaliada pelo sistema Revalida. É outra exigência estatal que atesta se o médico formado no exterior pode trabalhar aqui. O Revalida é fortemente defendido pelos conselhos regionais de medicina e pelos médicos de uma forma geral. A justificativa é que estão protegendo a população de charlatães ou profissionais de baixa qualificação. Uau, quanta benevolência! A diretoria estadual do CRM é eleita pelos médicos registrados em cada um dos estados. Então, ela tem a prerrogativa de representá-los. Democracia. Agora pare e pense. Qual o motivo real dos CRM serem tão enfáticos na defesa do Revalida? Simples. Na prática, os conselhos regionais agem como sindicatos de médicos que beneficiam a si mesmos. Incrível. O Revalida é a forma mais eficaz de barrar a competição de profissionais de fora. A chamada proteção de mercado. E do lado de cá do balcão, quem tem coragem de reconhecer, enxerga um cartel. Graças a isso, a remuneração dos médicos registrados se mantém relativamente alta. E os médicos de qualidade pior, que conseguiram se registrar, continuam trabalhando e ganhando relativamente bem. Se houvesse competição aberta, isso não aconteceria. Os maus profissionais seriam naturalmente preteridos por profissionais melhor qualificados, independente de onde estes tenham se formado, e o próprio mercado faria essa seleção. Mais uma vez, ao influenciar no número de médicos que podem atuar no país, ocorre uma diminuição do número de opções. Aumentam os custos e a qualidade fica aquém do que poderia ser. Número 3. Hospitais e clínicas. Esse provavelmente é o ponto mais óbvio. Num país altamente burocrático como o Brasil, abrir uma empresa que forneça serviços de saúde é algo muito difícil e caro. Isso faz com que o número de empresas que fornecem esse tipo de serviço seja relativamente pequeno, e as que têm capital e influência suficientes para passar nesse gargalo regulatório se interessam por mantê-lo assim. Quem venceu esse obstáculo fica em vantagem em relação aos concorrentes novos. Assim, quem passa por ele vai sempre defendê-lo contra um player que poderia oferecer o preço e qualidade melhores. Quem sabe, para o público mais pobre, que é o mais carente disso. Tanto para iniciar uma empresa de saúde, seja ele hospital ou consultório médico, quanto para mantê-los, os custos são extremamente altos, graças à altíssima regulamentação. Tem também os produtos farmacêuticos. É o item 4 aqui. Medicamentos têm um alto custo de produção, também graças às exigências das agências de vigilância sanitária e de centros estatais de controle de doenças. E todo esse custo, naturalmente, é transferido ao consumidor. Bem diferente de um vídeo que lançamos meses atrás sobre a saúde em Singapura, cujo link estará abaixo na descrição. Para conseguir produzir uma droga e ter a sua comercialização liberada, são necessárias verificações cujos prazos variam de 6 a 10 anos. Nesse período, a empresa tem gastos enormes para superar a burocracia. Mais uma vez, isso faz com que as empresas enormes e bem capitalizadas, o suficiente para sustentar os anos de barreiras burocráticas, concentrem poder para se consolidar no mercado, causando baixa na competitividade e, mais uma vez, preços altos. Esse conceito se chama Regulatory Capture e foi extensamente estudado por George Stigler, que é um economista na Universidade de Chicago. Além da pesada regulamentação sobre a indústria farmacêutica, no Brasil é proibido vender o próprio sangue e os seus derivados. Parando para pensar, é bem possível que os nobres políticos que inventam essas coisas devem pensar: bom, vai que pessoas pobres resolvem sair por aí vendendo seu sangue até ficarem sem uma gota restante no corpo e se matem. Não sei. Em países como a Áustria, empresas farmacêuticas têm estabelecimentos onde há uma compensação financeira em troca de plasma. Isso ajuda a aumentar a disponibilidade e então baixar o custo desse produto. Ah, mas como assim? Sangue é produto? Pois é, chame como quiser, mas é algo escasso e, portanto, caro.
Por que pessoas não podem ser remuneradas ao oferecer o que alguém precisa? Se o objetivo é que o maior número de pessoas tenham o melhor atendimento pelo melhor preço, não há justificativa de proibir a remuneração por sangue e derivados, retirando o incentivo que aumentaria e muito a disponibilidade desses produtos. Aqui demos só alguns exemplos e argumentos dentre muitos. E, obviamente, esse é um assunto muito vasto para poucos minutos, mas já é possível ter uma ideia do tamanho do custo agregado aos serviços e necessidades de saúde e o porquê de ser algo inviável para tantos brasileiros no mercado privado. Cada item desses aí tem ramificações enormes, e o custo de cada ramificação é aumentado por algum tipo de intervenção estatal, sempre diminuindo o acesso a esses itens. Isso serve para o Estado cultivar a ideia de que é bom e que é necessário manter uma estrutura gigante e de que ele é a solução para os problemas que ele mesmo cria, mantendo a alta remuneração de seus integrantes. É assim, o cidadão paga ao Estado na forma de impostos, que vão para um saco sem fundo, do qual o governo tira tudo para alocar conforme demandas populares. Isso significa que você não paga exatamente pelo que quer, e, por consequência, o governo não gasta exatamente naquilo que você precisa. Os dois lados estão cegos. Um não sabe pelo que está pagando, e o outro não tem como saber no que e quanto gastar. Não existe uma pior forma de se fornecer um serviço. Essa bela síntese é do economista brasileiro Fernando Ulrich, que inclusive tem um ótimo canal sobre economia no geral. Vale a pena conferir. Se essas barreiras e os custos impostos por um ente central fossem eliminados, se os médicos, empresas, hospitais, clínicas, operadores de saúde, profissionais de dentro e de fora do país pudessem competir no mercado verdadeiramente livre, e a riqueza tirada de todos, supostamente usada para sustentar o SUS, ficasse nos bolsos de quem a produziu, além da diminuição da pobreza, que é a consequência natural das forças liberadas em um ambiente verdadeiramente livre, todos os brasileiros, mas especialmente aqueles que ainda tivessem menor poder aquisitivo, poderiam ter muito mais acessibilidade ao escolher e contratar um serviço de saúde. Em ambiente de menos pobreza, há mais facilidade para praticar a caridade. Tendo mais clientes, cada empresa teria um fluxo de caixa maior para oferecer produtos a custos mais baixos. E aqui um parêntese do narrador. Aquele seu amigo socialista de iPhone pode comentar: jamais, jamais, capitalistas jamais fariam algo do tipo. Eles só querem lucro. Bom, a ele você pode dizer o seguinte: você é burro, cara. Voltando ao texto, com liberdade econômica, todo mundo ganha. O mundo está cheio de exemplos de que os países onde há mais facilidade de se fazer negócios também costumam ser os lugares onde os pobres são muito menos pobres do que aqui. Por fim, demonstrando grande hipocrisia, os reguladores, a alta casta do Estado e aqueles grandes idiotas úteis, defensores do SUS, geralmente querem distância dele e preferem atendimento de hospitais e serviços particulares de saúde. É como o economista americano Thomas Sowell disse certa vez, abre aspas, é incrível que pessoas que acham que nós não podemos pagar por médicos, hospitais e medicamentos, de alguma forma, acham que nós podemos pagar por médicos, hospitais, medicamentos e ainda uma burocracia governamental para administrar tudo isso. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Milton Daneskjöld, revisado por Stanley Calderelli, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais no site do Visão Libertário. Da próxima vez que alguém falar, defenda o SUS, peça pelo menos 15 fotos dessa pessoa em uma fila de hospital público às 4 da manhã. Até a próxima.